Me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Galera, vamos dar início, né? Lembrando que na segunda-feira foi feriado, tá? Então nós não podemos ter a oportunidade de ter a aula. E na semana só teremos essa aula de quinta-feira, né? Que já é uma aula online, tá? Tanto para os alunos presenciais quanto para os alunos que optaram ainda pelo ensino remoto, tá? É o seguinte, eu já iria iniciar essa semana o conteúdo já de relações trigonométricas, né, propriamente dito, né, aquelas relações de seno e cosseno. Porém, como foi feriado na segunda, eu não queria trazer já para começar nessa aula, para não ficar uma semana quebrada e eu ter que retomar na próxima semana. Então eu trouxe aqui eu vou continuar ainda o Teorema de Pitágoras, tá? Só que eu trouxe aqui algumas ocasiões especiais, tá? Algumas situações, né, onde eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras para solucionar alguns problemas especiais, de fato, né? Alguns problemas um pouco mais diferentes, né? Vamos dizer assim, tá? Então nós vimos, né, que o Teorema de Pitágoras ele pode ser classificado como ou pode ser dito, né, como a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Onde esse a aqui nós chamamos de hipotenusa, né? Em um triângulo retângulo, né? Esse a vamos chamar de hipotenusa e b e c de cateto. Então diz que é o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, tá? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Um teorema bem conhecido aí, tá? Bem conhecido aí do nono ano, certo? Então vamos lá. Então esse aqui nós já estudamos, tá? Esse aqui é o exemplo do triângulo mais conhecido de todos, né? Que é o triângulo 3, 4, né? Onde a hipotenusa vai resultar 5. Tá? Esse exemplo aqui eu já fiz em sala. Mas o que me interessa, pessoal, é o próximo slide, tá? Por hoje. Aqui, tá? Diagonal de um quadrado, certo? Então, às vezes uma questão, ela informa para você o valor dos lados de um quadrado e ele pede o valor da diagonal desse quadrado, tá? Lembrando que os lados de um quadrado são todos iguais. Então, se aqui eu tenho um lado A, lado A, lado A, lado A, isso é um quadrado, né? Então, o quadrado ele tem todas as dimensões de lados iguais. Mas só por quê? Que só devido a esse lado CA, né? Esse lado CA e todos serem A's, né? O valor da diagonal também vale A? Será que o valor dessa diagonal é o mesmo do lado? Com certeza não, né? Então vamos supor que uma questão ela diz o seguinte: considere que um quadrado tem um lado de 5 centímetros. Qual é o valor da sua diagonal? Então é bem simples, pessoal. É só a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Você tem aqui um triângulo retângulo, 90 graus, e aqui a diagonal seria a hipotenusa. Então ficaria o seguinte, ó, d ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Somando esse a ao quadrado com a ao quadrado, vai dar o que, pessoal? Vai dar 2a ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor de d, eu passo a potência para o outro lado em forma de raiz quadrada, né? Então fica d igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado. Só que nós vimos lá no início do ano que se você tem uma raiz e dentro dessa raiz você tem um número que é elevado ao mesmo índice, você pode jogar ele para fora. E esse a ao quadrado ele tem uma potência 2, que é o mesmo valor do índice. Ou seja, esse a eu jogo para fora. Então nós concluímos que a diagonal de um quadrado vai ser a raiz de 2. O 2 continua, tá? Então é dessa forma que eu calculo a diagonal de um quadrado. Lembrando que o é quem? É o valor do lado. Por exemplo, vamos supor que em um quadrado, o valor do seu lado vale de 5 centímetros, foi o caso que eu dei. Tudo vai ser 5, né? Mas não vem ao caso. Qual é o valor da sua diagonal? Tá aqui, pessoal. Ó. O valor da diagonal de um quadrado é só você pegar o lado, né? Multiplicar pela raiz de 2. Então, nesse caso, supondo que é centímetro, né? O valor da sua diagonal vai ser 5 raiz de 2. É só você pegar o lado e multiplicar pela raiz quadrada de 2, tá? Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, eu consigo calcular diretamente, né, de uma forma mais rápida, né, o valor da diagonal. Então, como eu falei, aqui eu estou aplicando o teorema de Pitágoras para algumas situações em especial, ok? Algumas situações mais exclusivas, alguns exemplos mais clássicos, vamos dizer assim. Beleza? Então, essa é a nossa primeira situação que eu posso aplicar aí o teorema de Pitágoras, que é para determinar a diagonal de um quadrado.
A nossa segunda situação, pessoal, é aqui tem uma explicação, tá? Ó. Basicamente foi tudo que eu falei, tá? Aí você tem a diagonal de um quadrado. Logo, a medida da diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida da aresta, tá? Que seria o lado, por raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado vai ser sempre a multiplicação do lado pela raiz quadrada de 2. Ok. Uma outra situação que nós podemos utilizar, eu não gosto de pegar, pessoal, isso aqui, porque foge do meu raciocínio, entendeu? Às vezes eu fico perdido. O que eu vou fazer vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu prefiro fazer passo a passo, tá? Depois eu passo para vocês conferirem como vai dar o meu resultado, tá? Prefiro fazer eu mesmo aqui, que eu vou construir no raciocínio. Não gosto de já ver, não, tá? Prefiro assim, é pessoal meu. Tudo bem. Então, no segundo caso, né, que eu posso aí aplicar o teorema de Pitágoras, é para determinar a altura de um triângulo equilátero, tá? Então, isso só vale para os triângulos equiláteros. Professor, o que é um triângulo equilátero? Nesse aqui você já viu várias vezes, né? Nos anos anteriores, eu acho que esse ano ainda também. Tá? Não estava vendo triângulos semelhantes. Mas se não, você já deve ter visto aí nos anos anteriores. Pelo menos no sexto e oitavo, certeza. Mas vamos lá. Triângulo equilátero nada mais é do que um triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, esse lado aqui vale A, esse lado vale A e esse lado vale A. Uma outra observação do triângulo equilátero, que não vem ao caso agora, tá? Não vou utilizar isso, mas vale a gente ressaltar, né? Que além de todos os lados terem o mesmo tamanho, todos os ângulos também têm valores iguais, tá? E são iguais a 60 graus. Todos os ângulos medem 60 graus. Isso em um triângulo equilátero. Como eu disse, a gente não vai utilizar isso aqui, mas, né, não custa nada a gente ressaltar. Ok, pessoal. Então, e uma terceira observação, tá? São 3, tá? A terceira observação é que, e isso a gente vai usar agora, tá? Que uma altura, ou seja, a altura de um triângulo equilátero, ela forma o quê? Primeiro, ela é uma bissetriz desse ângulo. Como assim é uma bissetriz? O que é uma bissetriz? É que divide o ângulo ao meio. Então, eu já sei que esse ângulo vale 60. A partir do momento que eu traço uma bissetriz, por obrigação aqui vai ficar 30 graus e aqui vai ficar 30 graus. Então, uma altura, ela ocasiona duas coisas. Primeiro, ela vai dividir esse ângulo aqui exatamente ao meio, ou seja, né, vai ser uma bissetriz. E além disso, ela vai dividir essa base realmente também ao meio, ou seja, essa altura ela vai ser o ponto médio do lado BC. Ah, professor, mas todo triângulo é assim. Não, cara, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Olha onde é a altura. Ficou no meio? Não ficou no meio. Tá? Então, isso acontece em todo triângulo equilátero. A altura divide a base exatamente ao meio, ou seja, ao ponto médio. Então, pessoal, isso aqui vai trazer algumas consequências. Primeira consequência, ó, se esse lado aqui inicialmente vale A, quando você traça uma altura, H, tá? Desse lado vai ficar o quê? A sobre 2 e desse lado A sobre 2. Por que A sobre 2? Porque é a metade do lado, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas esse triângulo, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o A. Tá? Quem é a altura? H. Tá? E esse H aqui é quem? O cateto, tá? Cateto, altura. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, nós concluímos o quê? Ó? Quem é a hipotenusa? É o A, né? Porque é oposto ao ângulo reto. Então, ficaria A ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado mais esse cateto aqui ao quadrado. Ó, preste atenção que o quadrado desse cateto ele vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Beleza? Isso é importante. Então, resolvendo essa potência, vai ficar como? Vai ficar A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 2. Desculpa. Sobre 4, tá? Essa potência ela vale tanto para o A quanto para o 2. 2 ao quadrado é 4. Quem eu quero descobrir na questão? Eu quero descobrir a altura. Tá? Eu quero determinar a altura desse triângulo. Então, se eu quero descobrir a altura, eu vou passar esse A ao quadrado sobre 4 para o outro lado. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a H ao quadrado, né? É igual a A ao quadrado menos isso aqui que passou para o outro lado. Então, ficaria A ao quadrado sobre 4. Resolvendo essa fração aqui, pessoal, vou fazer bem aqui, tá? Ó. A ao quadrado, não tem nada embaixo, né? Menos A ao quadrado sobre 4, você tem que tirar o MMC. Entre 1 e 4 é 4. Divide pela de baixo e multiplica pela de cima. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1, né, vai dar 4. Então, isso aqui vai dar 4A ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado.
Subtraindo aqui, vai resultar quanto? 3 ao quadrado sobre 4. Então, nós temos que a altura vai ser 3 ao quadrado sobre 4. Como eu quero descobrir a altura, eu vou passar a potência para o outro lado em forma de raiz. Então, concluímos que a altura vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 4. Observe que tudo está dentro da raiz. Então, aquele mesmo princípio que eu usei lá atrás, qual o princípio? Se tiver elevado ao mesmo índice da potência, você pode jogar para fora. Eu também vou utilizar aqui. Por exemplo, você está vendo que o a ao quadrado ele tem o mesmo valor do índice? Jogo para fora. Então, nós temos que o h ele vai ser quem? O a foi para fora. A raiz quadrada de 4 é exata. Quanto é que dá a raiz quadrada de 4? 2. Não é isso? Dá 2. Então, aqui vai ficar quem? Vai ficar 2. O que ficou dentro da raiz? O 3. Tá? Então, tá aí uma forma, né, fácil. Para poder ficar bonitinho, eu vou inverter só o lado, tá? Vou deixar raiz de 3. A raiz... É a mesma coisa, tá? Só para ficar um pouco mais bonitinho, eu vou deixar assim, ó. A raiz de 3 sobre 2, tá? Dá a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 é 2, o a foi para fora e o 3 ficou, tá? Então, ficaria isso aqui. Então, galera, para a gente determinar a altura de um triângulo, é só você pegar o lado do triângulo e multiplicar pela raiz de 3 sobre 2. Por exemplo, supondo que um triângulo ele tem um lado de 4 centímetros. Qual é o valor da sua altura? Então, bem simples, tá? Ó, a altura seria quem? A. Quem é o A? É o próprio lado. Então, seria 4. Raiz de 3 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá exato. Então, a altura vai ser 2, tá? Porque 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 raiz de 3. Então, é isso. Tá? Para você determinar a altura de um triângulo, é só você pegar o lado, multiplicar pela raiz de 3 e depois dividir por 2. Certo? Deixa eu só passar aqui para a gente conferir se deu a mesma coisa. Putz, caraca, que coincidência, velho. Não, calma. É bobagem. Não é a coincidência que deu o meu resultado. Porque, lógico que ia dar. A coincidência é que ficou exatamente onde eu coloquei o meu resultado. Ó. Exatamente em cima. Tudo bem. Então seria a raiz de 3 sobre 2, tá? Eu nem sabia onde é que ficar isso aqui, tá? Só para deixar claro. Por muita coincidência. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Na aula de hoje seria diagonal de um quadrado, tá? A diagonal, só pra gente lembrar, tá? Bem rapidinho. A diagonal de um quadrado vai ser a raiz quadrada de 2, tá? E a altura de um triângulo equilátero, que seria o lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, essas são os dois casos, né, em especial, que utilizando o teorema de Pitágoras, né, eu consigo determinar, né, aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Onde você não precisa mais aplicar. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente meio que encontra essas duas fórmulas, tá? Vamos dizer assim. Pessoal, então por hoje seria isso, tá? A gente se encontra agora na segunda-feira para iniciar já o conteúdo de relações trigonométricas no triângulo retângulo, que aí já é o seno, cosseno, a tangente, tá? Algo que você até já sabe, porque nós já estudamos em física, mas dessa vez vai ser mais aprofundado, né? Porque é em matemática, né? Matemática é isso, né? Então, é isso. A gente se vê agora na próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.